Mateus, capítulo 8, dos versículos 23 a 27. Nós estamos estudando já faz alguns domingos os milagres de Jesus em Mateus como sinais da história da redenção. Nós estamos observando como cada milagre que Jesus fez não era algo fortuito, não era algo que apenas revelava a sua misericórdia e a sua compaixão dos homens e das mulheres que ele encontrava ao longo do seu caminho, mas cada milagre aponta para a sua obra redentora, para a sua obra enquanto o Senhor e Rei do universo, que vem realizar a sua obra messiânica expiatória, salvadora, redentora. Por isso, todos os milagres que temos estudado, eles apontam para a história da redenção. Eles apontam para o que Jesus está realizando enquanto está entre nós, como Mateus mesmo nos apresenta desde o início do Evangelho, quando nos diz que Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele é o Rei que anda no meio do povo. Ele é o Rei que não tem guardas à sua volta, não tem protocolos, não tem cerimônias, Ele está no meio do seu povo, Ele anda no meio do seu povo, e ao mesmo tempo não é rei de um reino, mas é o Rei de todo o universo. O Rei do universo andou entre nós. E o que Ele fez entre nós? Muitas coisas. Por exemplo, Ele fez milagres curando leprosos, fez milagres expulsando demônios, fez milagres curando pessoas atormentadas na sua alma, curou a sogra do seu discípulo, expulsou durante um dia inteiro vários demônios que se apresentavam oprimindo diversas pessoas. Mas hoje, o milagre de hoje, não é o milagre de Jesus curando o enfermo, expulsando um demônio, ou ensinando como Ele ensinava com autoridade, como Ele fez com o Sermão da Montanha, por exemplo. Não, o milagre de hoje é de uma outra natureza. É um milagre que mostra Jesus não apenas Senhor entre os homens, mas o Senhor do cosmo, o Senhor do universo, o Senhor da providência. Gostaria de convidá-los então a ler, não apenas o Cristo que anda no meio dos homens e com autoridade lhes ensina, mas lhes convido a ler o texto da Sagrada Escritura que nos apresenta o Cristo que tem a natureza, por natureza, de joelhos diante dele. 23 ao 27 do capítulo 8. Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: "Salva-nos, Senhor, vamos morrer." E ele lhes respondeu: "Por que temeis, homens de pequena fé?" Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: "Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?" Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra, que sejamos por ela transformados, edificados, renovados, que haja esperança entre nós, que haja renovo entre nós, que a Tua palavra traga esperança, que a Tua palavra renove nossos corações e nos faça dobrar os joelhos diante de Ti, porque é ali o único lugar onde seremos felizes. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. O que este milagre de Jesus revela sobre Jesus e sua obra?
Imagine que quando Jesus é tentado por Satanás, conforme a gente leu em Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6, ele tenta Jesus, levando ele a um lugar muitíssimo alto, e dizendo a ele que se ele saltasse, ele poderia dar ordens aos seus anjos para que o amparassem em suas asas. Mas Jesus rejeita a tentação de Satanás, e nós vimos que ele rejeita por uma razão muito simples. Os milagres de Jesus nunca são feitos para ele mesmo. Se, por exemplo, ele pode transformar água em vinho, ele não transforma água em vinho porque ele está com vontade de tomar um vinhozinho novo. Ele transforma água em vinho porque existe um casamento que precisa de tudo aquilo. E ele faz esse milagre. Entretanto, ele não transforma pedra em pão quando o pão é para ele comer. O poder de Jesus se manifesta no esvaziamento do Senhor Todo-Poderoso, que veio andar entre nós para nos ensinar que Ele não usa o seu poder para si, mas para a glória de Deus. Então, temos visto que o critério de Jesus para fazer milagres é sempre para a glória de Deus. No que Jesus pode ganhar curando um leproso, no que Jesus pode ganhar curando a sogra de Pedro. Não é essa a lógica de Jesus. A lógica de Jesus não é a fama que ele pode ganhar por causa dos milagres, mesmo porque tem hora que ele diz para que eles não falem. A lógica de Jesus não está baseada na autorreferência, mas na teorreferência. Ele está em referência a Deus, fazendo tudo para a glória de Deus. E este milagre que nós acabamos de ler, escrito aqui em Mateus, não é diferente deles. Jesus não faz um milagre extraordinário que envolve as forças da natureza para demonstrar aos seus discípulos o quanto Ele é poderoso. Jesus não está no mundo andando entre o seu povo para fazer várias coisas mirabolantes, a fim de que as pessoas fiquem assombradas com a capacidade e o poder de Jesus, e então fiquem encantadas com o seu poder. Não. Jesus não faz um milagre para demonstrar que Ele é poderoso. Mas então por que Ele faz milagres? Para revelar a glória de Deus e apontar, sinalizar que o tempo da graça está cumprido e nesse exato momento o rei está pisando a sua terra e o Messias vai realizar a obra já predestinada por Deus desde a fundação do mundo. Esse milagre, portanto, revela duas coisas importantes dentro de toda essa história da redenção. A primeira delas, que Cristo descansa na providência, de que Cristo anda e vive justamente alinhado com a confiança que Ele tem em todo o agir e propósito divino. Mas não apenas isso. O texto que nós acabamos de ler também nos revela que os discípulos, embora tivessem fé suficiente para pedir socorro a Jesus, quando dizem, salva-nos, mestre, vamos morrer. Embora eles tivessem tido fé suficiente para clamar por salvação por Jesus, eles não tinham fé suficiente para confiar na providência divina. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Do que adianta você ter fé num Cristo que faz milagres, mas não tem fé na sua providência? A diferença é que aqueles que só têm a fé num Deus que faz milagres, não conseguem descansar. Eu quero falar para aqueles zumbis que não dormem mais. Para aqueles que não descansam mais. Para aqueles que não têm paz. Para aqueles que não conseguem sossegar. Para isso, dividi a nossa exposição em 3 partes, como tradicionalmente fazemos. Os versículos 23 e 24 nos falam da confiança do rei. Confiança gloriosa do rei. Os versículos 25 a 26a
nos fala de uma exortação do rei aos seus súditos, aos seus discípulos. E por fim, versículos 26b e 27 falam do poder e da autoridade do rei. Comecemos com o primeiro, a confiança do rei. Para isso eu queria chamar a sua atenção para o versículo de número 18. Lembrando que os versículos anteriores foram expostos na semana passada. O versículo 18 nos informa que logo depois de Jesus ter feito todos os milagres que ele fez e ter curado a sogra de Pedro e os demais, a Bíblia diz que quando ele viu uma grande multidão ao seu redor, o que ele ordenou os seus discípulos a fazerem? Partirem para o outro lado do mar. Então era um propósito de Jesus fazer isso. Antes de Jesus entrar na embarcação, e imagine que é uma embarcação que caberia facilmente de 12 a 20 tripulantes. Não era uma embarcação como aquelas que a gente vê cheia de velas, etc. Era uma embarcação uma embarcação de gente que vai pescar, e que pesca em grupo, e que não tem, digamos assim, nenhum lugar adequado para você tirar uma sonequinha. Então não dá para você imaginar Jesus ali num transatlântico, indo lá, não é? Numa situação mais adequada para ele dormir em paz, calmo, sereno e tranquilo. Não. Nessa embarcação, antes de chegar a ela e a viajarem para o outro lado do mar, acontece duas coisas curiosas. Primeiro, um escriba se aproxima de Jesus dizendo: mestre, eu te seguirei onde quer que fores. Jesus, eu te chamei? Brincadeira, não é isso não. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Então, no primeiro lugar, você tem certeza de que você quer me seguir? Você tem certeza de que você quer se humilhar desta maneira? Segundo, aparece um outro, dizendo assim: Senhor, permite que antes eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultarem seus mortos. Então, por um lado, Jesus está falando do desconforto que é segui-lo e do embate que existe entre o discipulado e a morte. O como a gente, diante de seguir a Jesus e confiar em Jesus, a gente se apavora quando a gente é ameaçado pela morte, quando a morte chega até nós. Então, facilmente a nossa fé, ela perde sua força, ela perde a sua confiança, perdemos a confiança em Deus. A morte, ela é uma grande ameaça, ela é o que provoca o medo. E o medo e a fé são como óleo e água, tá certo? Eles não se misturam, não se combina o medo com a fé. A fé é a vitória sobre o medo, é a conquista do medo. Então, depois dessa situação, Jesus, como diz o versículo 23, entra no barco e Mateus faz questão de dizer. Então, depois de comparar um mestre que queria seguir Jesus e um dos discípulos que queria enterrar um familiar para depois seguir a Jesus, Mateus faz questão de dizer com todas as letras que depois que entrou no barco, os seus discípulos o seguiam. Então, eles estão seguindo a Jesus naquele barco, e acontece algo extraordinário. O que acontece de extraordinário? O versículo 24 diz que levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Há várias abordagens que você poderia fazer desse texto. E muita gente faz abordagens existenciais, até mesmo de autoajuda desse texto, dizendo: olha, a sua vida é uma vida de grandes problemas, e talvez você esteja num barquinho, e esse barquinho seja talvez a história da sua vida. E os seus problemas, as tribulações, sejam a tempestade, esse mar revolto que joga o barquinho de um lado para o outro. E talvez você esteja desesperado, buscando alguma salvação. Mas não temas, se Jesus está no barco, ele não vai afundar. Não é? A gente até canta músicas que dizem isso. Nada de errado. O ponto é que Jesus e a obra dele realizada aqui não tem absolutamente nada a ver com uma palavra de encorajamento para que você possa ficar tranquilo pelo fato de ele estar no barco. Na verdade, o texto é o contrário. O texto tenta te ensinar como você deveria ficar desesperado em ter Jesus num barco. Principalmente quando você olha para ele e ele está dormindo
na hora em que você acha que ele deveria estar trabalhando. O assombro é um Jesus que dorme. O assombro é o Senhor do universo, descansando no meio de uma tempestade. Que sono pesado. Não? Que sono pesado. Como poderia alguém dormir no meio de uma tempestade? Alguém poderia dizer, Jesus estava depressivo. Porque a depressão faz isso. A depressão é a primeira sabe, a sensação assim clara, assim, que talvez tenha entrado com a vontade de dormir, quando tudo está destruindo, tudo está... Vou dormir, certo? Mas Jesus não estava ali, obviamente, dizendo o seguinte, essa tempestade tem que passar logo, deixa eu dormir aqui e me esconder no profundo do meu sonho, do meu sono profundo. Não. Mas Jesus estava dormindo, para o desespero dos discípulos. E por que não para o teu desespero? Quantos aqui não acham que Jesus está dormindo? Quantos aqui poderiam, na verdade, dizer assim, Jesus está no barco, né? Mas, ele não fala, não dá sinal. Eu preciso de algum sinal, eu preciso de alguma coisa que ele me mostre. E quando a gente tem a certeza, como os discípulos, de que ele estava dormindo, o que fazer? Bom, os discípulos mostram o que a gente faz numa situação como essa. Ele resolve acordar Jesus. Jesus! Então, primeira coisa, precisa acordar. Imagina que o barco está lá entrando água por todos os lados. Imagina a descrição do barco que eu fiz para você. Jesus não está num convés confortável, num edredomzinho dele quentinho, dormindo confortavelmente. Aí chega um discípulo, bate na porta. Mestre, está na hora de levantar. Tem uma tempestade aqui do lado de fora e esse barquinho vai afundar se o senhor não se levantar. Não. A tempestade está acontecendo, a tempestade está arremessando o barquinho de um lado para o outro, e os discípulos, desesperados, então resolvem acordar Jesus. Eu não sei o que daria mais medo a eles, não é? A tempestade ou acordar Jesus. Já pensou que acordar Deus no seu profundo sono? O que seria acordar Deus numa situação como essa? Bom, é o que acontece logo em seguida. Quando acordam a Jesus, a gente percebe que Jesus estava numa condição de plena, digamos assim, de pleno descanso. Ou seja, uma pessoa que dorme num barco, no meio de uma tempestade, ela não deve estar muito preocupada com a tempestade. Ela não deve estar afetada pela tempestade. Ela não deve estar apavorada com a tempestade. Na verdade, a tempestade parece ser algo tão comum, algo tão corriqueiro, que para ela não é um impedimento para ela descansar. Jesus não teve nenhum impedimento para descansar. A tempestade rolou e mesmo assim ele estava descansando. Isso mostra algumas coisas importantes. A primeira delas, por que será que Jesus descansa numa tempestade? Primeiro, porque ele, o Senhor da criação, confia na providência divina e sabe que a morte dele não é no fundo do mar depois de uma tempestade num barquinho. Ele sabe que a morte dele será no Calvário. Ele não sabe, digamos, a gente não sabe como Jesus manifestou de forma clara e evidente aos seus discípulos o seu caráter messiânico. Mas a gente vê que ele não esconde de forma alguma, mesmo quando um discípulo o reconhece como Cristo, como Messias, que é Pedro, ele não diz que Pedro está mentindo. Mas ao mesmo tempo Jesus diz a Pedro, olha, mas chegará o dia em que levarão o Filho do Homem e humilharão. Não somente isso, Jesus mesmo quando deitam a mão nele para prendê-lo, ele diz, vocês só estão podendo fazer o que vocês estão fazendo, porque o Pai permitiu. Jamais vocês tocariam no Rei do Universo, se o Pai não tivesse permitido. Então Jesus tinha plena consciência de que a vida dele estava na providência divina. É muito semelhante à experiência de uma outra figura importante para Mateus, que é Abraão. Aquele que abre a genealogia de Mateus capítulo 1. Davi de um lado, do outro lado Abraão. E o que caracteriza Abraão na sua prova? A sua convicção na providência divina. Aquilo que Deus pede a Abraão coloca em xeque muitas coisas, inclusive a promessa e a palavra de Deus.
Abraão sabia que Deus havia prometido que era por meio de Isaque, seu único filho, que ele seria pai de uma numerosa nação. Então Abraão tinha certeza disso. Deus havia falado. E todas as vezes que ele tomou um caminho contrário, ele se deu mal. Então agora que ele está debaixo da obediência em relação a Deus, mais do que nunca ele sabe que é por meio de Isaque que ele vai ser pai de uma numerosa nação mesmo, porque Deus acabou de dizer. Mas mesmo assim Deus pede para ele que sacrifique Isaque. Isso é uma prova difícil. Eu fico imaginando a tempestade que foi subir aquele monte com seu filho, que não era alguém que não tivesse consciência das coisas que estavam acontecendo, que não era uma mera criança, mas era alguém que já tinha condições de calcular muito bem o que estava acontecendo ali e que tinha força suficiente para segurar a mão daquele velho e não permitir que ele levantasse o cutelo contra ele. Ele é capaz de perguntar: papai, eu estou vendo tudo aqui, mas tem cutelo, tem todo o material, mas cadê o cordeiro? E a gente escuta Abraão dizer: Deus proverá. Às vezes a gente faz uma leitura de Abraão cética, de um Abraão cético. Um Abraão que quando diz Deus proverá, é o Abraão que não sabe o que vai acontecer, que não tem certezas e que diz simplesmente de uma forma irresponsável: Deus que se vire com isso. Não, o Deus proverá de Abraão é o Deus proverá de alguém que diz o seguinte: eu não sei como, mas mesmo que eu sacrifique meu filho hoje naquele monte, eu não posso descer desse monte sem ele. Se eu descer desse monte sem meu filho, Deus já não é Deus, a palavra de Deus já não é mais confiável, a palavra de Deus não vai mais se cumprir. Então, uma coisa ele precisa ter certeza, de que aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, se ele confia na palavra de Deus, e ele está diante de uma situação em que parece tudo ser contrário à palavra de Deus, ele vai confiar na palavra de Deus, vai subir aquele monte, vai levantar o cutelo, vai fazer tudo o que Deus pede para ele fazer, porque ele tem a certeza de que Deus não vai mentir. Tito 1:2 é uma das preciosidades que a gente tem no Novo Testamento, porque ele é o versículo da Bíblia que diz uma coisa que Deus é impotente, incapaz de fazer. Deus não tem força para fazer. Deus é incapaz de fazer. Abre lá, Tito 1:2. Existe algo que Deus não pode fazer. Tito 1:2, o que diz? O que diz as Escrituras? Na esperança do Deus não pode mentir. Se existe algo que é contrário à natureza de Deus, é a mentira. Deus não pode mentir. Deus não pode faltar com sua palavra. Ora, se Deus não pode faltar com a sua palavra, se Ele não pode mentir, a grande pergunta que deveríamos nos fazer, principalmente olhando para Abraão e olhando para Jesus, é: por que não confiar? Por que não confiar no Senhor e na sua palavra? Não subestime o poder da morte. Qualquer pessoa ameaçada por um médico que diz assim: olha, eu já fiz todos os exames, eu não sei dizer o que você tem, mas a única coisa que eu posso te garantir é que você não tem mais do que 3 meses de vida. Você acha que uma pessoa dessa vai receber essa notícia como? Ah, que legal! Não, isso vai devastar. A morte, antes de chegar, ela vem como uma má notícia. Ela é o contrário do Evangelho. A morte é a má notícia. A morte é aquela má notícia que desde o Éden nos aflige. Se você pecar, certamente morrerás. E quando pecamos, conhecemos a morte. E a morte se tornou a má notícia o tempo todo. Ninguém aqui experimenta a morte. Todo mundo aqui só experimenta a má notícia da morte. Concordam? Senão teria que alguém ter morrido aqui para dizer alguma coisa para a gente hoje.
A gente não tem experiência da morte, mas a gente tem a experiência do anúncio dela. E quando o anúncio da morte vem, seja por alguém que morreu perto de nós, seja porque o nosso próprio corpo está afetado por uma enfermidade que nós não sabemos agora o que fazer, nós ficamos então empolvorosa, nossa alma se angustia. E a nossa alma se angustia exatamente porque a morte, ela representa para a gente uma incógnita, uma questão. A gente se pergunta se é a hora, se é o momento. A gente não sabe lidar com a morte. Não tem ninguém especialista em morte. Não tem ninguém assim que diz assim, olha, sou um especialista em morte. Você quer o quê? O que você quer para a sua vida? Você quer que eu te dê que conselho? Não, não tem. Não existe conselho para a morte. Por isso que a má notícia, que é mestre, por favor, salva-nos, porque nós morreremos, ela exige de Jesus uma exortação. Ela exige de Jesus uma exortação. Jesus então exorta os seus discípulos. Mas note como se dá a exortação de Jesus. A exortação de Jesus começa com Jesus dizendo: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus não diz assim, por que vocês têm medo, seus ateus? É assim que Jesus se refere aos seus discípulos? Não! Jesus se refere a eles com uma pequena fé. E que pequena fé é essa? É essa pequena fé que os motiva a procurar por Jesus. Você acha mesmo que se não houvesse fé em nenhum daqueles homens, eles procurariam Jesus na hora que ele estava dormindo para dizer, Jesus, salva-nos porque vamos morrer? Eles só podem dizer isso a Jesus, porque eles têm confiança de que Jesus pode livrá-los daquela situação. Eles creem em Jesus, eles acabaram de ver milagres que Jesus fez, eles acabaram de ver coisas extraordinárias que Jesus fez, eles sabem que Jesus é poderoso, então eles sabem que Jesus é alguém que possui alguma coisa diferente de todos os homens, e que faz com que ele seja extremamente poderoso, apesar de ser tão simples e andar no meio de pescadores. E está ali dormindo com eles naquele navio de pescador, naquela embarcação de pescadores. Então a gente não pode dizer que eles não tinham fé. Mas então por que Jesus está preocupado com essa pequena fé que eles têm? Porque essa pequena fé que eles possuem não é um motivo para Jesus dizer, ainda bem que vocês vieram, né? Puxa vida, pensei que vocês iam tentar se livrar dessa sozinhos, hein? Ainda bem que vocês não apostam na autonomia, ainda bem que vocês não apostam no braço forte de suas mãos, ainda bem que vocês confiam em mim, ainda bem que vocês acreditam na minha palavra, ainda bem que vocês me procuraram. Ok, vamos resolver esse problema, é isso que eu queria. Não. Não é isso que Jesus faz. Jesus percebe um problema nessa fé direcionada a Ele como alguém todo-poderoso, meramente como alguém todo-poderoso, e que pode livrá-los da morte. Então Jesus olha para eles e diz exatamente assim: porque temeis, homens de pequena fé. E logo depois, no terceiro momento do texto, nós vemos Jesus exercer o seu poder e a sua autoridade. Como Jesus exerce o seu poder e a autoridade? A Bíblia diz que ele fala com a natureza, com o vento e com o mar, como ele fala com qualquer outra pessoa. Então ele se dirige aos ventos e ao mar e os repreende. E no momento em que Jesus repreende, toda a tempestade é desfeita, e ali agora eles presenciam a calmaria. Está tudo calmo. Mas o coração deles não deveria estar calmo. Porque eles tinham acabado de ver o Filho de Deus não apenas fazer milagres como eles até então tinham visto, curar enfermos, expulsar demônios, ensinar como quem tem autoridade, mas agora ele falou com a natureza como se a natureza toda fosse seus súditos como todos os homens. Ele ordena e a natureza responde à sua ordem. Mas ele não fez isso para dizer para os discípulos, olha só, eu vou fazer uma mágica para vocês para mostrar como eu sou onipotente, para vocês acreditarem em mim, para nessa hora em que vocês estiverem passando por dificuldades, vocês saibam, eu sou todo poderoso.
quietinho, aí a tempestade acalma. Está vendo? Agora vocês podem confiar em mim. Meus irmãos, essa é a mente moderna. Nós somos concebidos no ceticismo. A sua natureza, só por você viver esse momento hoje que a gente vive, você respira o ceticismo. Ele atravessa os seus poros, ele está no seu sangue. E como ele se manifesta em minha vida e em sua vida? Sinais, provas. Certo? Eu preciso de evidências. Eu preciso de algo claro. Eu preciso, para crer, eu preciso de alguma coisa para me segurar. O nosso problema, meus irmãos, não é mais crer em Deus. Nosso problema é acreditar que a gente crê em Deus. A gente já não duvida mais de Deus. A gente já duvida agora é de que a gente realmente crê nele. E essa dúvida surge no meio da tempestade. É no meio da tempestade que a gente se pergunta, será que eu creio realmente em Jesus? Porque eu não estou suportando tudo isso, eu quero fazer alguma coisa, eu quero realizar X, eu quero fazer de alguma coisa. O nosso ceticismo não é só um pé atrás com relação ao poder de Jesus. É um pé atrás com relação à minha e à sua fé nele. Eu não estou questionando aqui mais a existência de Deus hoje. Eu não estou questionando aqui hoje se você crê em Jesus Cristo. Eu não estou questionando se você crê que Jesus é poderoso. Eu estou questionando se você crê, que você acredita nisso. Se você consegue acreditar que você mesmo crê nisso. Que isso não é uma farsa. Essa é a gênese do cinismo. A gênese do cinismo é fazer a gente acreditar que a gente crê, quando na verdade a gente não crê. Isso é teatro. Isso é uma farsa. Aqueles discípulos, eles acreditam em Jesus. Eles creem que Jesus cura. Eles creem que Jesus liberta. Por isso Jesus não estava fazendo um milagre para provar para eles que ele tem poder. Eles já viram que Jesus tem poder, tanto que eles procuram Jesus e pedem para que Jesus os salve. Mas a preocupação de Jesus não é com essa fé. Qual é então a preocupação de Jesus? Mateus ele está aqui trabalhando com seus ouvintes, está certo? Ele quer despertar nesses ouvintes um movimento em que os discípulos, com o tempo, eles vão crendo que Jesus é poderoso, que ele é um homem poderoso, que talvez ele seja um profeta, mas dali a pouco eles começam a crer que ele é realmente o Messias, mas é só na ressurreição que eles entendem que Jesus é Deus. Eles entendem que Jesus é poderoso, mas ainda não entendem que Jesus é Deus. Agora a gente chegou no pontinho mais importante do nosso sermão. É aquele que deve fazer você e eu pensarmos que tipo de Jesus é o nosso Jesus. Ele é só um Jesus poderoso? Ou ele é o Filho de Deus, também todo-poderoso? E se ele é o Filho de Deus, quais as implicações de crer que Jesus é o Filho de Deus? Porque somente a crença num Jesus todo-poderoso pode trazer paz em alguém que está passando por tribulações. Por que não acreditar que saber que Jesus é Deus te traria mais paz do que você possa imaginar? Se você crê que Jesus é todo-poderoso, você crê que ele pode fazer qualquer milagre a qualquer instante. Mas se você crê que Jesus é Deus, você acredita que tudo está na sua mão, está sob o seu domínio, está sob a sua soberania. Por isso nada vai lhe acontecer que não seja para a glória de Deus e que não faça dentro do plano e do propósito de Deus sentido último para a glória de Deus. Veja como aqueles discípulos reagem quando Jesus faz o que faz. Versículo 27. Diante do poder e autoridade de Jesus, eles dizem, e aqueles homens se admiraram, dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se você voltar um pouco atrás nas páginas da sua Bíblia e for para Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, você vai ver que a mesma admiração aparece,
Mas agora não com relação ao que Jesus faz com a natureza, mas ao que Jesus diz e ensina. O versículo 28 e 29 diz: ao concluir esse discurso, as multidões estavam maravilhadas, como esses homens estavam maravilhados, mas elas estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus falava de um jeito que exercia autoridade sobre as multidões, mas Jesus também fala agora de um jeito em que ele exerce autoridade sobre a natureza, e a natureza lhe obedece. Então a pergunta que eles fazem é: quem é este? Você não pode sair daqui hoje sem pensar que os discípulos que estão diante de Jesus e que veem ele fazer esse milagre e que questionam eles pela pequena fé que possuem, eles dizem: que tipo de homem é este? Quem é este? A resposta a essa pergunta, Mateus vai trabalhar ao longo de todo o Evangelho, e ela vai encontrar sua resposta apenas no final, lá no Calvário, capítulo 27, abra sua Bíblia, no versículo 54. Veja o que diz a palavra de Deus. O centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram: é verdade, este era o Filho de Deus. Quando é que você vai chegar à conclusão de que Jesus não é só aquele que pode fazer milagres extraordinários na sua vida e faz? Quando é que você vai dar o passo mais importante da sua vida, que é como o vento e o mar, obedecer ao Mestre, se ajoelhar diante dele e se prostrar diante dele? Ou seu Jesus é só mais uma divindade que você concebeu com a sua própria imaginação, poderoso o suficiente para fazer tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que você com fé pede. E sabe o que é mais incrível, meus irmãos? Ele faz. E os milagres que ele realiza não significa que eles sejam sinais de que você está diante do Rei. Minha pergunta é: diante de que Jesus você está hoje? O Jesus fabricado por sua mente e por sua vontade? Ou diante de Jesus, Deus, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Filho de Deus? Se você está diante de Jesus, o verdadeiro Deus, eu queria te dar uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Se Jesus está dormindo no barco, está na hora de você imitá-lo. Está na hora de você descansar. Está na hora de você simplesmente dizer: Senhor, quem foi que disse que para ter paz no meu coração, o milagre precisa acontecer? Senhor, me dá essa paz, que não me tira a esperança, que não me tira a convicção que eu tenho em Ti, nas Tuas promessas, mesmo diante das tempestades. Essa paz que mantém você firme no meio da tempestade, no meio da tribulação. Isso não vem se você acreditar em Jesus apenas como Todo-Poderoso. Isso só vem quando você entende que Ele, além de ser Todo-Poderoso, Ele é o Rei do Universo, Ele é o Deus Criador de todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo poder da Sua palavra. Diante de que Deus você está? Se você está diante de um Jesus que só faz milagres, você tem muitas razões para ficar desesperado no meio da tempestade. Mas se você está diante do verdadeiro Filho de Deus, o Deus verdadeiro, você vai poder descansar confiante, como Jesus, de que não dá para fugir da vontade de Deus, que não dá para fugir do dedo soberano de Deus em agir na história, de que você está na história para a glória de Deus, e de que nem você, nem ninguém, absolutamente ninguém vai conseguir fazer você mais feliz do que Ele pode fazer. É confiar que este Jesus
que nos permite passar por situações as mais adversas, nos faz este caminho, justamente por ele ser o único caminho que nos conduzirá ao gozo celestial, à paz e à felicidade que ninguém pode encontrar neste mundo. Por isso eu me dirijo a você, que está em guerra interior, que duplicou a sua identidade, que discute consigo mesmo todos os dias, que não consegue encontrar paz consigo mesmo. A inimizade já não é mais entre você e o seu cônjuge, a inimizade não é mais entre você e o seu filho, sua filha, a inimizade não é mais entre você e seus pais, a inimizade não é mais entre você e o chefe do seu trabalho ou seus empregados. A sua inimizade é entre você e você mesmo, e por conseguinte, uma inimizade entre você e o Deus Criador do universo. Você precisa de paz. E essa paz só vem quando você se desarma. Essa paz só vem quando suas mãos vazias não têm mais vergonha pelo fato de estarem vazias. Então, da mesma forma que você diz, salva-me, Senhor, da tempestade, agora você já não diz, Senhor, salva-me da tempestade. Mas você diz, salva-me, Senhor, a minha alma. Salva o meu coração. Salva o meu coração da incredulidade. Salva o meu coração da impaciência. Salva o meu coração da ansiedade que me coloca acelerado o dia todo, esperando que as coisas aconteçam rapidamente. Salva-me, Senhor, do meu desespero. Salva-me da minha angústia. Salva-me, Senhor, de mim mesmo, deste eu que dupliquei e que se torna o meu algoz, que se torna o meu verdugo a me castigar diariamente. Salva-me, Senhor, da minha incredulidade. Se você procura a paz de Cristo Jesus e reconhece que essa paz não está nos milagres que Ele faz, mas está na rendição completa, como as aves, como as árvores, como o mar e o vento se submetem ao Senhor. Eu quero encorajar você a nessa noite, se assim desejar, dobrar os seus joelhos como a natureza toda está de joelhos diante do Senhor. E se você quiser, você pode agora, diante desse Senhor Todo-Poderoso, não só colocar toda a sua mente em sua direção, mas simplesmente clamar. Talvez não para que Ele te livre, para que Ele faça um milagre, mas para que Ele te dê paz. Para que você tenha confiança de que você vai passar pelo vale da sombra da morte, e Ele estará contigo até o fim. Quero orar com você.